Começa agora pela TV Universitária, o Universidade Aberta, um programa que leva até você o que a UFLA tem realizado em ensino, pesquisa e extensão. No programa de hoje, você vai conferir uma matéria sobre o uso de agrotóxico na lavoura. Qual a quantidade certa? O produto em demasia pode gerar prejuízos tanto para o produtor quanto para o consumidor. E você confere também uma entrevista com o professor Raimundo Vicente de Souza, que foi homenageado pelo Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais como profissional destaque de 2012. Você confere tudo isso no Universidade Aberta de hoje. Olá! O uso indiscriminado de agrotóxicos ao longo dos anos tem provocado acúmulo de resíduos químicos nocivos na água, no solo e no ar. É preciso tomar cuidado e ter consciência de que é sempre possível produzir sem abusar dos defensivos. É o que você vai ver nesta reportagem. O mercado de produtos agroquímicos é bastante aquecido no Brasil. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, de 2006 a 2012, esse mercado teve um crescimento de mais de 40% no Brasil. Os fungicidas representam o método de controle de doenças de planta mais utilizado pelos produtores. De 2006 para cá, a aplicação de fungicidas no controle de doenças triplicou. No ano passado, os gastos no país giraram em torno de 8 bilhões de dólares, o dobro do apresentado em 2005. Quando pergunto ao professor de agronomia da UFLA se é possível produzir sem produtos químicos, a resposta é imediata. Gostaria muito de dar uma outra resposta. Infelizmente, temos que usar, né? Mas o grande vilão não é o fungicida, é o seu mau uso. Então tem como a gente potencializar o efeito dos fungicidas sem ter problemas de contaminação ambiental do homem, né, e dos alimentos. Mas o uso indiscriminado de fungicidas pode acarretar sérios prejuízos ao meio ambiente e ao produtor. É preciso tomar cuidado e ter consciência de que é sempre possível produzir sem abusar dos defensivos. O uso de fungicidas na agricultura tem barateado, né, o custo de produção, tem aumentado o custo de produção, mas aumentado a produtividade de culturas. Então culturas como soja seriam impossíveis de ser produzidas nos dias atuais sem fungicidas. São diversos os problemas que o uso dos agroquímicos podem trazer aos produtos. É possível minimizar esses danos com o uso de produtos biológicos de controle de doenças. E em setembro, um grupo de estudos da UFLA realiza um simpósio para discutir sobre sustentabilidade do controle de pragas e, consequentemente, do agronegócio brasileiro. Então a gente vai estar organizando um evento, inclusive, sobre a otimização de usos defensivos. Então tem várias vertentes que otimizam a utilização dos fungicidas. Então a agricultura de precisão, então você aplicar nos locais onde você tem maior necessidade do produto, né? Então o estudo de nutrição de plantas, então a adubação mais adequada que vai potencializar as defesas de plantas e com isso você vai ter menor necessidade de utilização de fungicidas. Estudos realizados pela Embrapa comprovam que a contaminação de rios e lagos por agrotóxicos, em grande parte, ocorre pelo escoamento da água. Uma única chuva pode gerar perdas de até 2% da dose de agrotóxicos aplicada. E depois do intervalo, você confere uma entrevista com o professor Raimundo Vicente de Souza, que foi homenageado pelo Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais como profissional destaque de 2012. Na entrevista do Universidade Aberta desta semana, eu converso com o professor Raimundo Vicente de Souza, que foi homenageado como profissional destaque do ano pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.
O professor que está à frente da administração diretamente da UFLA, através do Departamento de Medicina Veterinária, vai falar um pouco sobre esse prêmio aqui para a gente no Universidade Aberta. Professor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço aí o convite para participar do programa. Para a gente é uma satisfação muito grande. Certo, professor. Agora fala um pouco sobre esse prêmio, o Prêmio Profissional Destaque do Ano. Como é que funciona essa premiação? Premiação que é, na verdade, uma indicação da comunidade, né? Exato. Essa premiação, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, ele tem, nos últimos anos, prestado uma homenagem a alguns profissionais em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, que é no dia 9 de setembro. E nesse ano, especificamente, foi realizada uma solenidade em conjunto com a Escola de Veterinária da UFMG, que neste ano completa 80 anos, em que houve uma homenagem, vamos dizer assim, ou um reconhecimento aos profissionais que estão em atividade há 50 anos ou mais de 50 anos, e uma homenagem da Escola de Veterinária aos formandos ou graduandos da turma de 1962, ou seja, estão completando 50 anos de formado, como jubileu de ouro, e junto a essas comemorações, teve a entrega de um prêmio ou de um mérito, né, um reconhecimento de mérito aos profissionais que se destacaram na veterinária ou que prestaram serviços relevantes à medicina veterinária no Estado nos últimos 12 meses. Isso tem sido uma rotina do Conselho aí nos últimos anos. Certo, professor. Agora, qual a importância de prêmios como esse para a instituição, para o nome UFLA? Isso é muito importante porque demonstra um reconhecimento dos profissionais que aqui atuam, né? Isso eleva o nome da instituição, engrandece o nome, vamos dizer, tanto do departamento, no meu caso especificamente, o Departamento de Medicina Veterinária da UFLA, e a universidade como um todo, fazendo com que nossa instituição, o nosso departamento, o nosso curso de Medicina Veterinária ganhe destaque regional e nacional. Nós somos um curso de medicina veterinária já bastante reconhecido, né, bastante bem consolidado e bastante, vamos dizer, destacado no cenário nacional, mas isso vem engrandecer, vem fortalecer ainda mais o nosso papel no cenário estadual e nacional, nos cenários estadual e nacional. Então isso é muito importante e isso vem, na verdade, coroar um trabalho que a gente tem feito aí nos últimos anos, aqui na UFLA, e na verdade esse prêmio não é um mérito, na verdade, individual. Não é uma coisa que eu encaro como recebendo isso simplesmente do ponto de vista como profissional isoladamente, mas sim como um reconhecimento da instituição, né? Como parte da instituição, como membro da instituição, que a gente, como se diz no popular, a gente veste a camisa, né? E a gente leva o nome da instituição a cada lugar que a gente vai, né? Leva o nome do Departamento de Medicina Veterinária, leva o nome da UFLA. Então esse prêmio, na verdade, eu gostaria até de que ele fosse reconhecido como um prêmio do Departamento de Medicina Veterinária, que a gente só consegue esse reconhecimento quando a gente faz parte de um corpo, de uma instituição de renome, né? Uma instituição que realmente tem estrutura, que nos dá apoio, que nos dá estrutura e que nos dá condição de realmente se projetar. Certo, professor, a gente está falando aqui, é uma via de mão dupla, né? Tanto o prêmio contribui para o fortalecimento, para agregar valor ao nome da instituição, quanto a instituição e o departamento também acaba que contribui no sentido da sua formação mesmo, até com apoio de estrutura e com o nome da instituição, o nome de uma instituição do nível da UFLA, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu trabalho aqui no Departamento de Medicina Veterinária há 15 anos e eu me projetei na carreira em função do que eu encontrei aqui, em função do espírito que a gente encontra aqui, né, na UFLA. E nosso departamento, quando recém-chegado aqui, o departamento era muito jovem, era recém-criado, tínhamos poucos professores no departamento. Hoje nós somos um departamento grande, né, houve uma ampliação muito grande aí ao longo desses 15 anos, e essa estrutura ela tem melhorado ao longo do tempo, e a UFLA em si ela tem esse desenvolvimento aí muito patente nos últimos anos e que nos dá a condição realmente de produzir academicamente, de formar profissionais de excelência, de um nível de excelência, profissionais que se destacam no cenário aí. A gente tem visto, né, em todo lugar que a
A gente participa de bancas de pós-graduação, participa de concursos, participa de uma série de atividades aí fora da instituição. E em todo lugar que a gente vai, a gente vê que o nosso profissional ele é extremamente bem reconhecido, em nível de graduação e de pós-graduação. Isso só nos engrandece e nos fortalece e, na verdade, nos incentiva a trabalhar cada vez mais e elevar cada vez mais o nome da instituição. Certo, professor. A gente não resta dúvida, claro, que uma instituição do nível da UFLA, isso contribui, claro, para que profissionais aqui da instituição ganhem prêmios e sejam premiados e sejam reconhecidos, tanto em nível nacional, que seja regional, nacional, até internacional. Mas não deixa de ser um mérito do profissional, né? É claro que é um prêmio do profissional destaque, né? O prêmio é seu. E aí eu queria saber, por que a medicina veterinária? Quando foi que despertou o interesse? Para falar um pouquinho aí desse, não da sua parte acadêmica, porque isso a gente sabe que é de mérito e de reconhecimento, mas para falar da pessoa mesmo, do professor Raimundo, por quê? Por que a medicina veterinária? Eu, na verdade, eu sou de origem rural, sabe assim, eu fui nascido e vivi até os 11 anos no meio rural, sabe, eu me mudei para a cidade na 5ª série, né, na antiga 5ª série, hoje mudou essa questão do ensino fundamental aí. Mas eu fui para a cidade por causa de estudo, né, para estudar, porque na roça, na verdade, eu vivia no meio rural. Mas todo fim de semana eu estava lá na propriedade e durante as férias também. Meu pai era um pequeno produtor rural, e além de comerciante também. Mas e meu pai até hoje vive disso, né? Ele está até hoje no meio rural. E a gente vivia lá e, na verdade, eu sempre tive esse interesse de pais, avós, é coisa que vem realmente de família. E tinha esse interesse em ser veterinário. Eu até, na verdade, passei por um início de formação numa outra área, né? Eu na verdade, não consegui da primeira vez me ingressar no curso de veterinária. Eu comecei a fazer um curso de farmácia, no caso na UFOP, em Ouro Preto. Estudei lá 1 ano. Depois, aí no final do ano, eu consegui entrar no vestibular da veterinária, no caso na UFMG. E aí eu fiz o curso e é uma coisa que eu gosto muito a vida toda, é coisa que vem, né, de um apego pelo meio rural, pelos animais, né, então, e hoje eu continuo vivendo nisso, né, eu até hoje gosto muito do meio rural e vivo nisso até hoje. E na verdade também o interesse que eu sempre tive, além do interesse pela profissão de veterinário em si, também um grande interesse pela área acadêmica, que é onde eu fui parar depois, né, e onde eu faço o que gosto e tenho um interesse muito grande nisso. Faz o que gosta e prova disso é que essa sua proximidade com relação na parte acadêmica mesmo, principalmente da graduação, isso rendeu 11 vezes como patrono de turma, né? Na verdade, eu tenho um interesse muito grande pelo ensino, sabe? Eu sempre fui muito ligado ao ensino de graduação, né? Eu tenho cerca de 20 anos já como professor, né? Aqui na UFLA, 15 anos, mas desde que eu comecei a lecionar, são 20 anos. E eu sempre tive uma proximidade muito grande com os estudantes e um interesse muito grande pela formação dos estudantes. E isso, na verdade, é esse relacionamento muito próximo, essa convivência muito próxima, e isso me rendeu aí algumas homenagens de formatura. E eu lembro até que o nosso ex-reitor, professor Nazareno, brincava que eu era recordista, eu e mais, né, o seu Geraldinho aqui da UFLA e mais algum outro colega aqui. E a gente estava sempre nas formaturas, sempre sendo homenageado. E isso me honra muito. Eu brincava que isso, na verdade, é meu maior salário, né? Eu brincava que se quisesse ficar rico e eu quisesse obter dinheiro, eu ia fazer outra coisa. Eu sou professor porque gosto, trabalho no ensino, na pesquisa porque gosto, na administração universitária também porque gosto, né? Então eu me sinto muito feliz, muito honrado com isso, por ter a oportunidade de trabalhar no que eu gosto de fazer, sabe? Então isso para mim é muito importante. Esse negócio de trabalhar porque gosta, acaba que você não trabalha. Na verdade, você não trabalha nunca, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Agora, falando da administração, só na administração como chefe ou subchefe de departamento, são 7 anos, né, professor? Exato. Eu, nas 2 últimas gestões, né, eu tenho participado diretamente da administração como subchefe de departamento, como chefe de departamento, e à frente do departamento de medicina veterinária, e colaborando também diretamente com a administração central da UFLA, no que a gente sempre é solicitado,
a gente tem colaborado como membro do Conselho Universitário, né, participado diretamente aí da vida administrativa da universidade. E é uma coisa que também a gente assume porque é obrigação da gente, né? A gente é obrigação e também é uma satisfação. A gente assume porque quer ver a universidade, a gente quer ver o departamento se desenvolver, a gente quer ver a estrutura crescer, a gente quer ver o nome projetado, né? O nome do departamento e da universidade, aí sempre, vamos dizer assim, com a instituição com bons índices, né? Sempre com uma boa aceitação e uma boa visibilidade, vamos chamar assim. Então a gente sempre participa porque é realmente, além de obrigação acadêmica e obrigação profissional, também é uma satisfação para a gente poder colaborar e ver a universidade e o departamento se desenvolver. Sim, falando agora de universidade e departamento se desenvolver. E isso, da sua parte, é muito bem feito. Esteve agora há pouco, né, passou 2 anos na França. Isso, de certa forma, contribui para o fortalecimento de laços, inclusive com instituições estrangeiras, né? O que, mais uma vez, eu reforço, vai acabar gerando isso, o crescimento e agregando valor à universidade e ao departamento, principalmente. Na verdade, eu estive durante 8 meses lá, né, nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos. Exato. E a gente teve, nesse momento, a oportunidade de contatos e de colaborações, né, científicas importantes, que a gente tem procurado manter. E também, agora, mais recentemente, tivemos uma oportunidade de uma parceria com uma instituição americana, em que nós temos um estudante, inclusive, de doutorado, que está lá fazendo uma parte do treinamento de doutorado, numa universidade dos Estados Unidos, que a gente deve até, em breve, de repente, fazer uma visita e talvez até um treinamento também por lá e trazer um colega de lá para também firmar uma parceria mais sólida, vamos chamar assim, aqui. E isso para a gente é muito importante. E a universidade tem hoje chamado muita atenção para isso. A administração central da universidade tem trabalhado muito com isso, ou talvez no popular, entre aspas, batido nessa tecla, que é a questão do fortalecimento dessas parcerias internacionais. Isso é uma tendência hoje das instituições, de uma forma geral, de internacionalizarem-se, né? Essa internacionalização das instituições, isso é muito importante, a inserção no cenário internacional. Isso melhora a qualidade das nossas publicações científicas, né? O acesso a revistas científicas de primeira linha, vamos chamar assim, de nível mais alto, né? E também a possibilidade de colaborações técnicas com instituições extremamente sólidas do ponto de vista de produção científica, né? de laboratórios com equipamentos extremamente sofisticados. Então, isso para nós, isso só nos fortalece e a gente tem tentado trabalhar nesse sentido. Sabe que isso, eu acho, para a gente é muito importante. Claro, acaba que essa troca de informações, que é uma troca de informações, né? E estudantes saindo da universidade, estudantes do exterior vindo para cá, isso só agrega valor e fortalece ainda mais a questão de ensino e pesquisa aqui da instituição. Sem dúvida, esse intercâmbio é muito importante, né? A UFLA tem trabalhado nisso nos últimos tempos e haja visto aí vamos dizer assim, a UFLA teve aí nos últimos tempos um êxito muito grande, vamos chamar assim, no envio de estudantes, inclusive estudantes de graduação nesses programas de mobilidade e de colaboração internacional, de cooperação internacional, né? Temos estudantes nossos de graduação do nosso departamento, do nosso curso de medicina veterinária, que estão inclusive nesses programas de intercâmbio, na Espanha, nos Estados Unidos. E isso é muito importante, isso fortalece muito essas parcerias e na pós-graduação isso sempre foi importante e cada vez se torna mais importante. Estudantes nossos que vão fazer a parte de experimental, de pesquisa nessas instituições e também pesquisadores de lá que interessam em nos visitar e inclusive ministrar treinamento aqui para os nossos estudantes, para os nossos colegas aqui. Isso fortalece cada vez mais a instituição no cenário tanto nacional quanto internacional. Claro, a gente falando de cenário nacional e internacional com relação à pesquisa e tudo, a pesquisa e a questão de estudos, né? Mais uma coisa que é importante a gente frisar é falar das parcerias com empresas privadas também, né? Isso, de certa forma, contribui para que o departamento dê toda a estrutura e suporte aos profissionais e alunos que estão ali envolvidos.
Sem dúvida. Eu especificamente na minha área, nossa área de atuação na farmacologia veterinária, que é a nossa área, farmacologia e fisiologia veterinária, que é o meu setor onde eu trabalho, na verdade lá a gente tem trabalhado nesse tipo de parceria também. Sabe, eu na verdade na área de farmacologia veterinária, essa parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e de testes de tecnologias, no desenvolvimento de tecnologias em associação com empresas, a gente tem trabalhado com empresas do ramo farmacêutico veterinário. E isso tem nos favorecido, inclusive, em termos de financiamento de projetos, de pesquisas para pós-graduação, para estudantes de pós-graduação. Eu tenho estudantes, por exemplo, de pós-graduação que têm treinamento junto a laboratórios privados, de empresa privada, e essas empresas têm investido também no desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa desses estudantes. Então isso é muito importante para a gente. No nosso departamento a gente tem trabalhado muito nisso. Vários colegas nossos do departamento têm trabalhado em parceria com essas empresas e elas têm nos dado um suporte, além das fontes de financiamento públicas, as agências de fomento como FAPEMIG e CNPq, que muito nos apoia, e a gente muito demanda essas instituições. Além disso, nós também temos demandado essas parcerias, ou esse apoio das empresas privadas, e a gente tem tido aí, com o apoio da instituição, óbvio, a gente não faz nada sem apoio institucional, e com o apoio institucional a gente tem conseguido, através dessas empresas, vamos dizer assim, um fomento, um apoio muito importante nos nossos projetos. Certo, professor. Agora são 7 anos, na administração direta. Onde o professor quer levar o curso de medicina veterinária? Na verdade, o nosso curso ele já tem um reconhecimento muito forte, vamos chamar assim, nos indicadores aí oficiais do Ministério da Educação e outros indicadores também não tão oficiais, assim, vamos dizer. A gente tem sentido sempre um reconhecimento muito grande. O nosso curso ele começou em 1993, ele tem 19 anos completados agora em setembro, no início de setembro. E nesses 19 anos aí o curso ele tem, desde o início, na verdade, desde a primeira turma que se formou em 1998, que a gente tem tido um reconhecimento muito grande. E a gente pretende, na verdade, manter esse nível e melhorar cada vez mais, à medida do possível. A gente chegar ao topo, a gente sabe que é difícil, mas manter depois, às vezes, é pior. É mais difícil. É mais difícil, Mas a gente tem feito de tudo no sentido de manter. A gente tem trabalhado no sentido, hoje em dia, de consolidação da nossa estrutura física do departamento. Porque a gente sabe que isso é muito difícil, a gente tem conseguido muitos êxitos, mas a gente espera que num futuro muito próximo, a gente já tenha a nossa estrutura física de departamento completamente consolidada, que é o que realmente a gente precisa para... E a gente vai ter, a gente sabe que a gente vai ter uma estrutura talvez das melhores, se não a melhor do Brasil, aí daqui a muito pouco tempo. E a gente pretende, com isso, manter a qualidade do nosso curso e cada vez, com essa questão da inserção internacional dos estudantes, da internacionalização da universidade de uma forma geral, isso é muito importante. A melhoria de qualidade da nossa pesquisa. Nós temos muitos docentes jovens, muito jovens recém-ingressados. O departamento teve um aumento aí nos últimos anos de quase 60% do seu corpo docente. E isso, na verdade, são professores relativamente jovens, recém-doutores, que estão se inserindo agora na pesquisa, que vão se inserir em programas de pós-graduação. E a gente espera que, com isso, a qualidade, a tendência é a manutenção da excelente qualidade. E a melhoria à medida do possível, Certo, professor. Assim, é claro que não restam dúvidas, que o nome da UFLA e o tamanho e a proporção que a universidade ganhou frente ao cenário nacional e também internacional, que isso contribui muito, claro, para os profissionais que nela trabalham. Isso contribui em questão de estrutura, em questão de visibilidade mesmo. Mas a gente não pode deixar de frisar que o mérito do prêmio, na verdade, embora com uma estrutura por trás, o mérito é seu. Então, em nome da TV Universitária, está aqui os nossos sinceros parabéns, muito parabéns, não tanto pelo prêmio, também pelo prêmio, claro, mas os nossos parabéns pelo trabalho realizado ao longo desses anos. É aquilo que a gente falou no meio da entrevista, eu acho que quando a gente trabalha com prazer, a gente, na verdade, não trabalha. E o resultado é isso. São profissionais premiados, são profissionais sendo reconhecidos. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua presença aqui no Universidade Aberta. Eu é que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande
poder divulgar o que a gente faz, e a gente isso é extremamente importante. A gente se sente muito honrado aí por esse reconhecimento que a universidade nos proporciona, e a TV universitária nos brinda aí com esse reconhecimento. Mais uma vez, muito obrigada. A entrevista de hoje, a gente vai ficando por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!